Sem Remorso, filme Prime Video, protagonizado por Michael B. Jordan, que acompanha um agente perseguindo aqueles que mataram a sua esposa, enquanto tenta também, ao mesmo tempo, compreender uma grande conspiração sociopolítica. A direção é de Stefano Sollima, o mesmo diretor do segundo Sicário, né? O roteiro é assinado por Will Staples, que vem dos videogames aí, fez majoritariamente jogos, e Taylor Sheridan, um dos principais roteiristas de neo-western do momento, de filmes como o próprio Sicário, que eu já citei, Terra Selvagem e A Qualquer Custo. Sem Remorso é baseado também no livro de Tom Clancy, né, um dos maiores, um dos principais nomes aí enquanto escritores de livros de ação e conspiração, e busca iniciar aqui uma franquia com o seu personagem John Kelly. Pela sinopse, a gente poderia sugerir que trata-se aqui de um projeto genérico, né, daqueles que pode se encaixar em qualquer ação que, de alguma forma, lide com as agências de 3 letrinhas lá dos Estados Unidos. Pois bem, não é só sugerido, ele de fato é genérico. O único atrativo de Sem Remorso é o protagonismo de Michael B. Jordan, que está totalmente entregue ao papel, o que é bom, e a boa coadjuvante vivida por Judy Turner-Smith, né? Fora isso, o filme é um mais do mesmo gigante. O roteiro ele vai no caminho do óbvio se você tiver assistido pelo menos 2 produções parecidas. Temos 3 atos e cada um com uma grande cena de ação marcando seu clímax. Porém, como o segundo ato é muito longo, para apenas uma grande cena de ação sustentá-lo, fica evidente a fraquejada de ritmo que o filme dá, nos fazendo pensar nos porquês de tudo aquilo ali está acontecendo e a partir daí deixando explícito os próximos movimentos. Isso poderia ser facilmente solucionado caso a conspiração apresentada fosse realmente inteligente. E não é o que acontece. Aparece aqui o velho problema de contar os personagens da história para entender tudo que está acontecendo. Nos livros, o Tom Clancy ele consegue sustentar a problemática do governo e dos agentes, né? Colocando vários nomes na sua história, fazendo com que a nossa atenção fique sendo jogada de um lado para o outro, sempre desviada. O texto do filme não captou essa ideia e, ao perceber os poucos personagens da trama, com uma conta rapidinha, a história inteira pode ser entendida facilmente. E é por isso que os filmes mais recentes de ação estão cada vez menores em duração e cada vez mais recheados de cenas que simplesmente não param. Filmes como Resgate, John Wick e o recente Anônimo parecem ligar um metrônomo e seguir aquele ritmo com extrema constância. Como o Sem Remorso busca criar o clima de investigação para além da ação, forçando-o entre uma grande cena e outra, a criação de clima falha e joga fora praticamente metade do que o filme poderia ter de apelo. A escuridão que a fotografia propõe mais atrapalha do que ajuda. É difícil entender o ir e vir das coreografias e dos personagens. É difícil entender os embates e, pior ainda, é difícil entender o cenário. Até mesmo as cenas mais impactantes, que o filme poderia ter de melhor, também vai se perdendo ao longo da história e se transformando apenas num amontoado de barulho, tiro e gritaria. Apesar de Michael B. Jordan ainda demonstrar ser a força da natureza que cada vez mais vem se firmando em Hollywood, o carisma dado a John Kelly acaba sendo só pelo ator e não pela trama. Seu personagem não se mostrou empático o suficiente para comprarmos a vingança desvairada na qual ele se mete, né? Tem momentos que a coadjuvante, a Karen, parecia mais intrigante do que o próprio John Kelly. Eu me interessei mais por saber como aquela mulher chegou ao posto que chegou do que, de fato, no drama que nomeia o filme de Sem Remorso. A mulher dele estava grávida e mesmo assim a direção não explorou a ideia do homem amargurado, estragado, destruído, deixando isso apenas para algumas cenas de transição e depois praticamente esquecendo o real motivo de toda aquela jornada estar acontecendo. Ao não lembrar do porquê eu estava ali naquela correria, a história me perdeu. E ao entregar rapidamente a grande trama, ficou cada vez mais difícil permanecer com a atenção firme na missão do protagonista. É complicado demais comprar a proposta batida de Sem Remorso. Nada, nem as pequenas soluções fogem do comum. Além de escancarada demais, a história esquece de brincar
com as próprias microconstruções de tensão que estabeleceu no primeiro ato. O personagem do Jamie Bell é mal utilizado e se perde dentro daquilo tudo, sendo usado apenas como um gatilho de virada ali, quando ele deveria, no caso, ser o acompanhante do mágico que nos faz desviar a atenção do ponto principal. Imagine inverter a inversão, e então talvez, sem remorso, conseguisse desviar um pouco o nosso cérebro do que estava acontecendo, fazendo a gente olhar para um outro lado, enquanto na verdade tudo estava acontecendo desse lado de cá. A cena pós-créditos consegue ser mais intrigante do que o filme inteiro. E quando esse tipo de elogio vem para uma cena pós-créditos, rapaz, tem algum problema acontecendo aí. E aqui vai outro ponto também que eu já ia me esquecendo. Tom Clancy, ele consegue ser grande e adorado, pois sempre entrega nos seus livros uma leve diferença em histórias que seguem praticamente a mesma estrutura. Sem remorso, o filme, ele não entendeu que essa pitadinha é um psicológico que raramente o Tom Clancy visitou. Em vez de construir o homem heróico, construiu o homem falho, o homem cansado e o homem descontente, daqueles que você sente no olhar e nem precisa falar os motivos da sua vingança pra gente comprá-la. Ele apenas segue o seu desejo fatal e basta. Nesse meio do caminho, aí cara, era só entregar a intensidade misturada com um pouco de criatividade e teríamos um bom filme de ação. Sem remorso parece pertencer a outra época, a outro momento de se fazer cinema. Definitivamente não empolga. Gente, é isso. Peço agora para você se inscrever no canal, dar um like para ajudar na divulgação e dar uma olhada no meu clube de membros, que custa apenas R$ 2,99 por mês. Muito obrigado por chegar até aqui, um forte abraço em todos e tchau.